Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Nesse vídeo eu vou lhes apresentar 10 personagens bíblicos que estavam trabalhando quando Deus os chamou para fazer a obra de Deus. Esse vídeo pode ser útil para você que está buscando esboço para suas mensagens e pregações e até mesmo para seus estudos bíblicos. Mas além disso, esse vídeo vai ser útil para te trazer edificação na sua caminhada cristã. Antes de chegar nos 10 personagens bíblicos, eu quero fazer alguns comentários que eu tenho certeza que vão trazer edificação para as suas vidas. Eu anotei aqui para eu não esquecer. A primeira coisa que eu anotei é a seguinte: Adão já trabalhava antes do pecado no jardim do Éden. Eu coloquei esse comentário aqui e já até comentei isso em outro vídeo aqui no canal. No início da minha conversão, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tinha um amigo na igreja em que eu congregava e naquela época era comum no nosso meio algumas piadinhas com as coisas bíblicas, coisas que hoje eu, de uma certa forma, não aceito. Por exemplo, quando chegar lá no céu, eu quero bater um papo com Adão, porque esse negócio de trabalhar eu não gosto. Era mais ou menos esse tipo de piadinha que tinha lá no meio. E eu acredito que muitas pessoas acham que o pecado é uma maldição, principalmente porque muitas pessoas sofrem por causa do seu trabalho. Mas eu quero mostrar para vocês que o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. Nós temos uma referência bíblica lá em Gênesis, no capítulo 2, e eu vou estar abrindo aqui a minha Bíblia online para ler para vocês o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Está escrito o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, no relato da criação, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas e formou o homem. Após formar o homem, Deus colocou o homem em um jardim que estava plantado numa região chamada Éden. E Deus colocou esse homem com um propósito nesse jardim. O propósito dele era trabalhar. E qual era o trabalho de Adão? Era lavrar, ou seja, ele era lavrador da terra, né? Poderíamos dizer também agricultor. Ele cuidava da plantação, do jardim, da terra e também guardar o jardim. Então, isso aqui foi antes do relato da queda. Então, o trabalho não é consequência de maldição. Antes disso, o trabalho é uma bênção. A maldição veio depois do pecado, que é o sofrimento, o trabalho árduo para colher os frutos. Deus falou com Adão após o seu pecado: a terra produzirá cardos e espinhos, e vai ser difícil para você colher o fruto do seu alimento, do seu sustento, e do seu suor você vai tirar o seu alimento. Mas na sua origem, o trabalho em si não é pecado. Antes disso, ele é uma bênção. A segunda anotação que eu tenho aqui para vocês é a seguinte: Jesus disse que o Pai não para e ele também não para. A referência bíblica está no livro de João. Deixe-me abrir aqui João no capítulo 5, versículos 16 e 17. Está escrito o seguinte: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia estas coisas no sábado. Os religiosos dos tempos de Jesus estavam perseguindo ele por vários motivos, e um dos principais motivos que fazia com que eles o perseguissem era porque ele curava as pessoas no sábado. Então, no versículo 17 aqui está escrito: E Jesus lhes respondeu: O meu Pai, ou seja, o nosso Deus, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Então, meus irmãos, se o trabalho fosse uma maldição,
Deus não trabalharia, assim como Jesus falou que o pai dele trabalhava até aquele momento. E também o próprio Senhor Jesus não teria trabalhado. Agora vamos para a próxima anotação aqui que eu tenho sobre o trabalho. Isso aqui é algo relacionado ao meu dia a dia na minha caminhada cristã. Eu já vi muitos pastores que trabalham duro durante o dia e cuidam de igrejas e pessoas durante o dia e também durante a noite. Ou seja, o sustento deles, o ganha-pão deles, não vem da obra de Deus. Eles trabalham duro e arduamente para sustentar a si próprios e também a sua família. E além disso, eles vão cuidar da obra de Deus. É claro que tem alguns que são chamados por Deus para trabalhar em tempo integral. E nesse caso é justo, digno e bíblico que a renda deles venha da obra. Mas tem muitos homens de Deus que trabalham duro, trabalham árduo e também trabalham na obra de Deus. A quarta observação que eu anotei aqui para vocês. Já ouvi testemunhos de empresários que foram chamados por Deus. Conforme eu falei anteriormente, tem pessoas que são chamados para trabalhar integralmente na obra. Mas até isso acontecer, essa pessoa estava antes trabalhando. Isso até tem um pouco a ver com o que eu vou falar daqui a pouco sobre os 10 personagens bíblicos que estavam trabalhando quando Deus os chamou para a sua obra. Eu já vi casos, ouvi testemunhos, pessoas dizerem, empresários que após alcançarem o auge da realização do seu sonho, da posição financeira, do status profissional, coisas que muitas pessoas buscam, Deus foi lá e os chamou para viver da obra. Eles tiveram que abandonar tudo para depender exclusivamente do Senhor através do trabalho ministerial, seja cuidando de igrejas ou seja em pregações itinerantes ou como missionários de campo. Mas quando Deus chama, isso acontece e precisamos saber que isso não é para todos. E temos aqui também a quinta anotação que eu fiz. Jesus é o principal exemplo. Ele trabalhou como carpinteiro até a sua idade adulta, antes de iniciar o seu ministério. Conforme eu falei aqui anteriormente e mostrei aqui na referência de João 5, versículos 16 e 17, o trabalho não é maldição, até mesmo porque Jesus disse que Deus, o Pai, trabalhava até aquele momento e ele também trabalhava. E para ser o principal exemplo nosso, vamos abrir aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3. Vamos ver o que está escrito aqui sobre Jesus Cristo. Está escrito o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Nessa passagem bíblica, nós vemos aqui que as pessoas, se vocês lerem os versículos anteriores, no capítulo 6 de Marcos, vocês vão perceber que as pessoas estavam escandalizadas, espantadas, maravilhadas com a sabedoria do Senhor Jesus, através daqueles ensinos que ele trazia para o povo da parte de Deus, e também por causa dos milagres, sinais, maravilhas e prodígios que ele operava no meio do povo. Vejamos aqui o versículo 2 de Marcos capítulo 6. E chegando o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos o ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles ficaram tão maravilhados que eles não conseguiam acreditar que aquelas coisas Deus poderia operar através da vida de um ser humano. E para você que está pensando aí que Jesus não era homem, que era metade Deus, metade homem, não vamos entrar nesse mérito. Jesus falou assim que nós poderíamos fazer as obras que ele fez e ainda maiores do que estas. Então é possível para mim e para você que crê fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Então eles ficaram maravilhados e perguntaram:
Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Vejamos aqui no versículo 3 do capítulo 6 de Marcos, bem no início do versículo, a profissão de Jesus. Ele era carpinteiro, filho de Maria. Ele tinha uma profissão. Vamos conferir aqui agora em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Uma informação que também é importante para sabermos sobre a vida profissional de Jesus e também sobre o seu ministério. Em Lucas, capítulo 3, no versículo 23, está escrito o seguinte: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. E aqui vem uma genealogia falando a descendência de Jesus. Mas nós podemos ver aqui nos versículos anteriores que esse versículo aqui está narrando depois ali naquele momento quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão e veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos muito bem quando lemos também nos outros evangelhos que Jesus Cristo começou o seu ministério quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E aqui nós vemos no versículo 23 a idade de Jesus, a idade aproximada. Ele tinha por volta de 30 anos. Aqui está falando que ele tinha quase 30 anos, na versão Almeida Corrigida Fiel. Agora eu vou colocar aqui uma versão mais moderna, como por exemplo a NVI, Nova Versão Internacional. Está escrito o seguinte na NVI: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, e continua a genealogia. Então vemos aqui que Jesus trabalhou até a idade adulta. Então, na introdução desse vídeo, eu coloquei para vocês esses 5 pontos para entendermos que trabalhar é uma bênção, trabalhar é uma virtude, trabalhar é necessário. Nós podemos ver isso aí em uma ótica espiritual, em uma ótica religiosa, em uma ótica bíblica e também em uma ótica secular, quando você vai estudar os especialistas, os estudiosos, os psicólogos, a medicina, todos eles vão afirmar a mesma coisa: trabalhar faz bem para o ser humano. Portanto, o trabalho vem de Deus. E eu deixo o conselho para vocês: não fiquem sem trabalhar. Se estiverem com desânimo, desempregado, deprimidos, sem vontade, insatisfeitos com a sua profissão ou com o seu trabalho, busquem a face do Senhor, porque Ele tem uma resposta e uma direção para a sua vida. Em Jeremias está escrito: clamem a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Se não me engano, está em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Deixe-me verificar aqui se é isto mesmo. Isto mesmo, Jeremias 33, versículo 3. Depois vocês façam uma meditação aí na casa de vocês. Agora vamos para os 10 personagens bíblicos que estavam trabalhando quando Deus lhes chamou para fazer a sua obra. O primeiro deles é Moisés. A referência bíblica está em Êxodo capítulo 3. E eu vou abrir aqui Êxodo capítulo de número 3. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Está escrito o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós percebemos aqui de forma bem clara, no versículo 1, que Moisés ele tinha uma profissão, assim como era comum entre os hebreus, os descendentes de Jacó. Ele era um pastor de ovelhas.
E o versículo 1 diz que ele estava apacentando o rebanho do sogro dele. Ele estava trabalhando. E em um momento, quando ele levou um rebanho atrás do deserto, é que ele foi ter a experiência de ver Deus que apareceu para ele em uma sarça. E nós sabemos muito bem que a partir daquele momento é que Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Caso você não conheça essa passagem, leia a história em sua Bíblia a partir aí do versículo, ou melhor, do capítulo 3 do livro de Êxodo. Então o nosso primeiro personagem que estava trabalhando quando Deus lhe chamou para fazer a obra foi Moisés. Moisés era pastor de ovelhas e estava pastoreando o rebanho do seu sogro no deserto. E Deus lhe chamou para libertar a nação de Israel do Egito. Vejam que Deus o chamou para fazer uma grande obra. Agora vamos para o segundo personagem que estava trabalhando quando Deus lhe chamou para fazer a obra. Esse segundo personagem é Davi. A referência bíblica está em 1 Samuel, capítulo 16. Deixe-me abrir aqui 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 13. Vamos ver o que está escrito. Assim, fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Observem a resposta que Jessé, o pai de Davi, deu para Samuel. Ainda falta o menor. E o que o menor estava fazendo? Trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas. Ele estava pastoreando as ovelhas. Algo que era muito comum, conforme falei anteriormente, entre o povo hebreu. Assim como Moisés era pastor de ovelhas, Davi também era pastor de ovelhas. E nessa ocasião em que Samuel, o profeta, estava na casa de Jessé, pai de Davi, ele estava ali porque Deus o mandou ali para ungir Davi como o rei de Israel. E eu vou continuar a leitura. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nós observamos aqui que Davi estava trabalhando quando Deus o chamou para fazer uma grande obra, que era governar a nação de Israel. É claro que ele não começou a exercer o chamado exatamente no momento em que Deus o chamou, mas ele estava trabalhando. E se nós formos refletir, o trabalho é tão bom, é tão positivo e tão benéfico nas nossas vidas que através da nossa profissão e do nosso trabalho, que também envolve relacionamento com pessoas, envolve dificuldades, resolver problemas, passar por provações, apesar de tudo isso e dentro de tudo isso, Deus forja o nosso caráter, Deus trabalha a nossa fé, trabalha a nossa perseverança. Através da profissão de um trabalho, Deus pode preparar o homem para exercer o seu trabalho no âmbito ministerial. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi e foi assim com todos os outros homens na Bíblia Sagrada, até onde eu conheço. Agora vamos para o terceiro personagem que estava trabalhando quando Deus o chamou para fazer a obra. Estou falando agora do profeta Eliseu. A passagem bíblica está em 1 Reis, capítulo 19.
Vou abrir aqui o livro de 1 Reis, capítulo 19, e vou ler a referência a partir do versículo 19 até o versículo 21. Nós temos o seguinte texto: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois o que te fiz? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então nós vimos aqui de forma bem clara no versículo 19 que Eliseu, quando foi escolhido, ou melhor, quando ele foi chamado por Deus através de Elias, ele estava trabalhando, ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Ele era um homem que trabalhava no campo, ele vivia da lavoura, ele não estava à toa. Então Deus havia falado anteriormente com o profeta Elias, pois Elias passou por uma crise após aquela batalha contra os profetas de Baal e os profetas de Azero no Monte Carmelo. Ele venceu aquela batalha e ele foi ameaçado por Jezabel. Então Elias ficou em uma fase que nós chamamos de depressão e falou com Deus: Basta, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Elias desejou a morte. Então nós lemos ali que um anjo apareceu para ele, lhe deu água na botija, lhe deu pão sobre as brasas, e ele dormiu, ele comeu e dormiu novamente. E o anjo falou com ele: vai, caminha, porque o seu trabalho ainda é um pouco longo. E ele caminhou. A Bíblia diz que com aquele alimento Elias caminhou por volta de 40 dias e 40 noites. E depois Deus falou com Elias: vai ungir um rei, ou melhor, Deus falou com ele para ungir 2 reis e falou para ungir Eliseu como profeta em seu lugar, porque ele havia desejado a morte. E vejamos que Deus atendeu o pedido de Elias. Mas antes disso, ele tinha que deixar um sucessor. E o seu sucessor foi Eliseu. E Eliseu não era um homem à toa, não era um homem desocupado, ele era um homem trabalhador. Conforme nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 19, Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Vamos agora para o quarto personagem da Bíblia. Personagem esse que também estava trabalhando quando Deus lhe chamou para fazer a obra. Esse personagem é Gideão. A referência está em Juízes, no capítulo 6. Vou abrir aqui Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 14. E está escrito o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta sua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nessa passagem aqui sobre Gideão, 2 coisas me chamaram a atenção. E eu quero passar para vocês, para a edificação espiritual de vocês. A primeira, é claro, Gideão, quando foi chamado por Deus, ele não estava à toa, ele não estava desocupado, ele estava
trabalhando. Juízes capítulo 6, versículo 11. Está escrito aqui no versículo 11 que Gideão estava malhando o trigo no lagar, ou seja, ele estava preparando um alimento que havia sido colhido, ele estava preparando trigo, que tem a ver com plantação, agricultura, lavoura. Então, Gideão era um homem ocupado e o Senhor havia escolhido Gideão para libertar os israelitas da mão dos midianitas. E o que me chamou a atenção está aqui no versículo de número 14. Olha o que está escrito. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa sua força, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falou com Gideão algo que ele tinha que talvez ele não conhecia e não sabia. Ele era um homem forte. Imagino que eu posso dar mais características para ele. Ele era um homem valoroso, ele era um homem valente, corajoso. Deus falou com Gideão de uma forma indireta que ele era forte. Deus falou assim com ele: vai nesta sua força e você vai livrar Israel, ou seja, uma nação inteira da mão de uma nação inimiga, que era os midianitas. E Deus continua: porventura eu não te enviei? Ou seja, não é na força do braço do homem, é na força e no poder do Senhor. O segredo é o seguinte: nós trabalhamos em conjunto com Deus. Deus, ele nos chama para fazer a sua obra. Deus faz as suas promessas. Promessas essas que nesse caso de promessas condicionais, ou seja, promessas que dependem de uma condição para que elas venham se cumprir. Por exemplo, em Isaías capítulo 1, no verso, acho que 19, está escrito: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ou melhor, se vocês vão comer o bem, o melhor da terra, com uma condição: se vocês ouvirem a Deus. Então, é condicional. Vocês obedecem e Deus dá o melhor. Essa é a promessa que Deus deu para o povo de Israel e está registrado lá em Isaías capítulo 1. Tem coisas no nosso meio, no meio cristão, na nossa caminhada cristã, que funcionam assim. Algumas promessas são incondicionais, mas outras são condicionais, dependem do nosso agir, depende do nosso plantar para que Deus envie a nossa colheita. Então Deus falou aqui com Gideão: vai nessa sua força, porventura não te enviei eu? Conforme eu avisei, conforme eu falei anteriormente, nós não devemos confiar na força do nosso braço, da nossa capacidade intelectual, na nossa influência, na nossa habilidade de ensinar, de pregar, de cuidar de pessoas. Não apenas nisso, nós devemos confiar primeiramente e acima de tudo na capacitação que vem de Deus, no auxílio de Deus, na direção e na força que o Espírito Santo manifesta em nossa vida. Associando tudo que vem de Deus, a capacitação, o poder, a unção, as habilidades, os dons que Deus nos deu com as nossas características humanas, juntando tudo isso, é que nós vamos ter vitória em Cristo Jesus trabalhando para o Senhor. Então Deus falou com Gideão e está aqui no versículo 15, ou melhor, no versículo 14. Vai na sua força, Gideão. Porventura eu não te enviei? Ou seja, era a força de Gideão, as habilidades que ele tinha, juntamente com a autoridade que Deus deu para ele. Se Deus enviou ele, ele tinha autoridade no mundo espiritual e na terra para libertar o povo de Israel. E assim nós também precisamos agir com nossas habilidades, nossa força, o nosso preparo, juntamente com a unção, o chamado e a autoridade que Deus nos deu para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Assim como esses personagens fizeram exatamente aquilo que Deus lhes chamou para fazer. Vamos agora para o quinto personagem bíblico. Ele é um profeta. O seu nome é Amós. A referência bíblica está em Amós, capítulo de número 7. Deixe-me achar aqui Amós, capítulo 7, e eu vou ler apenas 2 versículos. Amós está classificado
está na classificação dos profetas menores. É um livro pouco conhecido, pouco lido no meio cristão, para os menos estudiosos. Amós, capítulo 7. Esse livro contém 9 capítulos. Eu vou ler aqui os versículos de número 14 e 15. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aqui no contexto desses versículos aqui, Amós estava profetizando. E nós vemos aqui que Amazias estava falando para Amós sair daquele lugar. No versículo 12 está escrito o seguinte: Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa de Israel. Então ele estava em certa linguagem, de uma certa forma, ele estava sendo repelido, expulso daquele lugar. Mas Amós respondeu para Amazias: Eu não sou profeta, e também não sou descendente, filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Então aqui nós podemos aprender também com essa fala do profeta Amós, que apesar de dizer que ele não é profeta, ele está aqui classificado como um dos profetas. Nós aprendemos aqui com essa fala no versículo 14 do capítulo 7 de seu livro, que ele tinha uma profissão e exercia também o ofício de profeta. E nós podemos ver isso nos dias atuais. Pessoas que têm profissão e trabalham na obra do Senhor e têm um chamado ministerial, conforme eu falei no início do vídeo. Tem pastores, pessoas que trabalham arduamente durante o dia e à noite vão cuidar de seus ministérios. Nós vemos aqui que Amós ele tinha uma profissão. Ele era boiadeiro e ele também era cultivador de sicômoros, ou seja, ele tinha duas profissões. E no versículo 15 ele continua: Mas, porém, o Senhor me tirou de seguir o rebanho. Olha aqui, Deus tirou ele de fazer o quê? Seguir o rebanho. Deus tirou ele da profissão de boiadeiro. E Deus disse para ele: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então vemos aqui que quando Deus chamou Amós para profetizar ao povo, Amós estava trabalhando. E Deus não faz acepção de pessoas para chamarem um cargo ministerial. Se ele quer escolher um profeta, não importa a profissão no mundo secular que essa pessoa exerce. Deus não olha isso. Como podemos ver aqui no caso de Amós. Amós era boiadeiro, cultivador de sicômoros. Davi era pastor de ovelhas. Eliseu era agricultor. Moisés era pastor de ovelhas. Nós temos aí vários exemplos. Então agora vamos para o sexto personagem bíblico que estava trabalhando quando o Senhor lhe chamou para fazer a obra. Até agora nós vemos aqui a pessoa de Deus chamando esses homens para fazer a obra. Aqui nós vemos também a pessoa de Deus, mas Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo manifestado em carne. E esse sexto personagem aqui que estava trabalhando quando o Senhor o chamou, estou falando de Mateus, que futuramente se tornou, além de um discípulo do Senhor Jesus, se tornou um dos 12 apóstolos. A referência que vou ler está em Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Para vocês que não sabem, a título de curiosidade, Mateus também se chamava Levi. A referência bíblica está em Marcos capítulo 2, no versículo de número 15. Deixe-me abrir aqui
e ler para vocês Marcos capítulo 2, versículo de número 14. O versículo certo é 14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Observamos aqui que Jesus chamou uma pessoa para que o seguisse. Era Mateus ou Levi. Ele era um publicano, trabalhava para os inimigos, os opressores da nação de Israel, para os romanos. Por isso ele era chamado de publicano. E Jesus, passando perto do local que ele trabalhava, viu ali na alfândega ou na coletoria, conforme dizem outras traduções, viu ali Mateus assentado, Levi. E Jesus falou com ele: segue-me. E uma coisa que me chama a atenção é que imediatamente ele o seguiu. Vemos aí a profissão de Mateus era coletor de impostos. E Mateus estava trabalhando no exato momento em que Jesus o chamou para o seguir. E temos que observar que nesse caso eles abandonaram tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Então Mateus é mais um personagem que estava trabalhando, ele não estava desocupado quando o Senhor o chamou para fazer a obra. Vamos agora ver de uma só vez o 7º e o 8º personagem, pois eles estão na mesma referência bíblica. Estou falando aqui de 2 irmãos, Tiago e João. A referência bíblica está em Marcos, e eu vou ler no capítulo 1, a partir do versículo 16. Deixe-me abrir aqui Marcos, capítulo 1, no versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam, ou melhor, me perdoem, eu anotei a referência errada. Aqui eu estou falando de Tiago e João. Então, Tiago e João vai estar em Marcos capítulo 1, nos versos 19 e 20. Aqui nos versículos 16 e 17, nós temos Pedro e André. Então, eu vou inverter a ordem aqui. O 7º e o 8º personagem são Pedro e André. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aqui nós observamos que quando Jesus andava junto ao mar da Galileia, ele viu 2 homens, Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, e André, seu irmão. E aqui no versículo 16, diz que eles lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Então a profissão de Pedro e André era pescador. Eles eram pescadores e eles estavam trabalhando, eles estavam lançando a rede no mar quando Jesus os viu e os chamou para o seguir. Portanto, Pedro e André não estavam desocupados quando Jesus lhes chamou para fazer a obra. Eles estavam trabalhando. Agora nós vamos para o 9º e 10º personagens, Tiago e João. A referência é continuidade dessa que eu acabei de ler. Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20 está escrito o seguinte: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então nós lemos aqui que após Jesus chamar Pedro e André, que eram irmãos e eram pescadores e estavam pescando,
um pouco mais adiante, Jesus viu mais dois homens, Tiago e João. Eles eram irmãos, filhos de um homem chamado Zebedeu. E eles não estavam desocupados, eles estavam no barco consertando as redes. Os estudiosos vão falar que Pedro, Tiago e João, além de serem pescadores, terem a mesma profissão, eles eram sócios. Assim podemos subentender que Tiago e João também eram pescadores. E no momento em que Jesus lhes chamou, eles estavam trabalhando, estavam no barco consertando as redes, pois isso fazia parte da profissão dos pescadores. Eles têm que dar manutenção nas suas redes, emendar partes arrebentadas, consertar, partes arrebentadas, limpar as sujeiras, dobrar, guardar a rede, entre outras coisas. E Jesus chamou Tiago e João no exato momento em que eles estavam trabalhando. Então, meus irmãos, eu fico por aqui com esses personagens e antes de finalizar, eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 16, algo que também vai falar sobre trabalho. Deixe-me procurar aqui o livro de Provérbios, capítulo 16, e eu vou ler no verso de número 26. Na versão Almeida Corrigida Fiel está escrito o seguinte: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, está escrito da seguinte forma: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Então, meus irmãos, o trabalho também é uma necessidade. Assim como eu falei no início do vídeo, e está registrado em Gênesis, que Deus falou com Adão, o homem vai comer do suor do seu rosto, ou seja, o seu alimento, o seu sustento, vai ser fruto e resultado do seu trabalho, daquilo que você plantar. Olha aqui está falando em Provérbios 16, 26, que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Ou seja, se o homem não trabalhar, ele não tem como se sustentar. Eu me lembro também de uma passagem em que Paulo diz o seguinte: aquele que não come, ou melhor, aquele que não trabalha, não coma. Eu vou achar aqui a referência bíblica e vou ler para vocês. Está em segunda carta aos Tessalonicenses. Está escrito o seguinte: 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo número 10, Paulo disse o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, meus irmãos, fechamos aqui com chave de ouro essa referência. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E ele mandou, através do Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então finalizamos da maneira que iniciamos a nossa reflexão nesse vídeo. O trabalho é bênção, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. E Deus, na maioria das vezes, chama pessoas ocupadas, pessoas trabalhadoras, e não pessoas desocupadas. Então, meus irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, façam aí os seus comentários, compartilhem essa mensagem para que outras pessoas também venham ser edificadas com a palavra de Deus. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.